Nós vamos hoje falar do karma no cristianismo, se bem que alguns amigos queriam que eu falasse do karma do cristianismo. Vocês percebem, é um tema vasto. Alguém poderia dizer, quem sabe, que a palavra karma nada tem a ver com o cristianismo. Mas se vocês fizerem uma definição cristã de karma, ela é clássica e é encontrada justamente na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, quando é dito: não vos enganeis, porque de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ele colherá. A relação entre a causa e o efeito, como é também chamada a lei do karma, é palpável entre a semeadura e a colheita. A tal ponto que noutra passagem perguntam a Jesus, quando alguns apóstolos veem um dos seus discípulos, pergunta a ele especificamente sobre a questão de um homem cego que ele cura. Era um cego de nascença. E pergunta o apóstolo ou o discípulo: Rabi, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os seus pais? Vocês não sei se percebem, é uma pergunta classicamente reencarnacionista. E se nós perguntamos quem pecou para que alguém nasça com algum problema, nós estamos perguntando sobre um pecado ocorrido antes do nascimento. Se ele tivesse respondido que tivessem sido os pais dele, então ele teria dado a resposta que se esperaria, em tese, para um não reencarnacionista. Se ele tivesse respondido simplesmente que tivesse sido a própria pessoa, talvez para alguns que entendem a reencarnação isso fosse a resposta correta. Isso depende da maneira como nós entendemos a reencarnação. Entendeu? Uma resposta muito mais significativa. Ele disse: nenhum, nem outro, nem por um motivo, nem por outro, senão para que as obras de Deus nele se manifestassem. As obras ou a lei de Deus. Ele também fala que nenhum jota, nem um tio se desviarão da lei, nem que o céu e a terra passem. Essa é uma das passagens clássicas. Vocês encontram em, sobe da memória, Mateus 5,18. Então, vocês vão verificar passagens estranhas em que parece que há um determinismo na Bíblia. É também dito na Bíblia, se eu não me engano, em Mateus, que se eu tiver que procurar todas as citações ia ficar muito chata a nossa palestra, mas sem dúvida em Mateus vocês encontram a ideia de que nenhum fio de cabelo cairá da cabeça de alguém sem que Deus o tenha ordenado ou tome ciência disso. Todas as coisas estão dentro de uma espécie de destino. Jesus chega a dizer, numa das passagens que eu considero mais curiosas, em Mateus 18:7, as ofensas hão de vir, mas ai daquele pelo qual as ofensas vierem. Ele refere-se aí já antecipando o problema com Judas, como se estivesse escrito, se Judas tivesse que fazer tudo o que fez. Ao mesmo tempo, ele é penalizado pelo que fez, ou pelo que vier a fazer. Isso é aparentemente contraditório, é o que se chama na tradição oriental o agente kármico. É aquele que cumpre o karma de outra pessoa, mas por ser ele o carrasco e por se deixar envolver no papel, ele assume karma no que faz. Então a coisa não é assim tão simples quando se estuda o karma, porque nós nunca poderemos fazer algo a outra pessoa que porventura ela não mereça, assim diz o karma. Mas por outro lado, também é verdade que dependendo do papel que nós viermos a assumir, e na verdade as personalidades não são outra coisa senão personagens de um grande teatro da vida,
Se nós nos identificarmos com o papel, nós adquirimos o karma, que é o papel que corresponde. Então, no momento que eu sou agente kármico de outra pessoa, seja para o bem ou seja para o mal, eu também colho consequências da semeadura que estou fazendo. Independentemente do outro merecer ou não, porque, aliás, a lei preserva que ao outro só ocorrerá o que ele merecer, e se a ele não corresponder àquela ação que nós estamos sobre ele querendo infligir, a tradição fala da providência. Também existem alguns acertos do karma que às vezes, isso seria um assunto por si mesmo, o Sanchita Karma que é acumulado é acelerado por uma personalidade que tinha outro karma maduro, ou Prarabdha Karma, por intermédio de terceiros. E a chave para a teosofia toca nesse assunto. Os fundamentos, sim, mas não te preocupe. A chave para a teosofia toca de uma forma curiosa falando de karma imerecido, o que logo adiante entra em contradição com outras passagens do Blavatsky em que ela fala que não existe sequer um acidente que possa ocorrer ao acaso. Mas, se vocês pegarem, por exemplo, a sabedoria antiga de Annie Besant, me parece que esse problema é relativamente conciliado, na medida que ela fala desse karma passível de ser acelerado. O mesmo vocês encontram também nesse livrinho, Aos Pés do Mestre, que alguns tomam por um livro infantil. Então aqui é dito no contentamento: deve suportar o teu karma alegremente, qualquer que ele seja, tendo o sofrimento como uma honra, pois demonstra que os senhores do karma te acham digno de auxílio. Por muito duro que ele seja, mostra-te agradecido por não ser ainda pior. Lembra-te que de muito pouca utilidade serás para o mestre enquanto o teu mau karma não for esgotado e dele não estiveres livre. Oferecendo-te a ele, pediste que o teu karma fosse apressado. E isso as pessoas às vezes não entendem. E assim, numa ou duas vidas, esgotarás aquilo que de outro modo exigiria uma centena delas. Para maior proveito, porém, deve suportá-lo alegremente. Suponhamos que vocês queiram fazer meditação. Jesus dizia que antes de orar ou de meditar, o indivíduo deveria reconciliar-se com os seus inimigos, reconciliar as ofensas que tivesse feito e etc. Daí a importância no cristianismo do arrependimento. Vai ser um dos pontos que nós vamos mencionar: o arrependimento, o perdão dos pecados, a questão do milagre da graça, da onipotência. Todos esses problemas fazem parte do inconsciente coletivo cristão e às vezes parecem inconciliáveis com a doutrina do karma, creio eu, por má compreensão de ambas, tanto do cristianismo quanto da filosofia oriental, no que tange ao karma. A senhora doutora Annie Besant chegava a dizer que poucas coisas são tão perigosas quanto um pequeno conhecimento do karma, e que, infelizmente, a maioria de nós, estudantes, paramos no ponto do pequeno conhecimento. E aí pretendemos que o karma é rígido, aí pretendemos que não há como sair dele, e aí pretendemos que só cabe a nós aceitá-lo resignadamente. Esse é um problema que no Oriente assume proporções tais que as pessoas quase perdem o poder da iniciativa. E se o ocidental é mais dotado de iniciativa, em geral tem sido porque se tornou ateu. A ajuda de que Deus te ajudará ainda é a melhor das hipóteses. Ou seja, porque havia uma tendência excessivamente resignada para receber a graça, de que tudo dependia de prostrar-se e a graça viria por si mesma. Tanto isso está inserido em nossa cultura, que a nossa tendência de projetar no outro o problema que nos aflige é clássica. Eu costumo dizer que o indivíduo é posto na fila do banco. Ele começa odiando todo mundo que está na fila, porque resolveu ver no mesmo dia que ele foi ao banco. E então, quem sabe, a gente perguntaria, mas por que será que todos vieram no mesmo dia? Não, porque se for no Brasil, vocês sabem qual é a resposta.
É o dia do pagamento da conta, todos vieram no mesmo dia. Quem está para entregar o imposto de renda, tudo sempre fica para o último dia. Então saem aqueles anúncios. 70% ou 90% da população, na véspera, ainda não entregou o imposto de renda. Aquelas coisas brasileiras. Depois nós vamos ter ódio do caixa, que não está trabalhando, depois do gerente, que não vê que tem que botar mais caixa para trabalhar, depois do presidente, que afinal a crise é por causa dele, e por último de Deus, porque afinal ele é onipotente, que criou essa porcaria. Então ele é o culpado. A nossa cultura procura sempre um culpado, porque nós pretendemos que a graça tem que vir de cima. Existe já no cristianismo uma ideia de que Deus está nos traindo. Porque se ele é onipotente e pode fazer milagre, por que ele não faz? Não é verdade? Há uma compreensão, me parece, errônea do karma pela base do cristianismo. Dizem que Deus é onipotente, onisciente, onipresente e tudo mais. Eu vou relatar a vocês um fato ocorrido na minha vida. Certa vez eu estava na Rádio Gaúcha, que é a retransmissora da Rede Globo, lá no Sul, como vocês já notaram. E estávamos numa mesa redonda para debater o tal do fórum, não sei das quantas. Então convidaram um padre, um psiquiatra e eu. Eu só podia concluir que eu estava no lugar certo. O karma sempre coloca o indivíduo no lugar que ele merece. E a discussão, pasmem vocês, era sobre o diabo. Então, a coisa era mais do que terrível. O nosso entrevistador era um ex-presidiário. Então, é fato histórico, para registrar. A piada à parte, a situação ficou muito cômica, porque o entrevistador é uma pessoa muito hábil. Lia, então, o jornal onde o Papa teria falado sobre a existência do diabo. Coisa atual, João Paulo II. Aí, feito isso, perguntaram ao padre: padre, o diabo existe ou não existe? Naquela altura, o cara sentiu, com provavelmente uns 6 milhões de ouvintes, que testemunha não faltava e que se ele dissesse besteira, ele perdia completamente a jubilação ou a aposentadoria dele. Carreira em risco. Ele divergia do padre do Papa perante 6 milhões de testemunhas, ele está perdido. Então o homem gaguejou, sentiu que já tinham armado a cama para ele só para ele deitar. O psiquiatra estava só esperando. E então, ele concordou, gaguejando. Aí eu pedi a palavra. Foi das poucas vezes que eu consegui falar na entrevista. Porque, sabe? Que eles se degladiaram de uma maneira terrível. Um ficou acusando que tiraram o sexo da vida, o outro disse que tirou a alma e a vida imortal. E aí ficaram se carneando um ao outro. Exatamente ao oposto que Jesus tinha ensinado. Mas de qualquer forma, então, eu perguntei: padre, Deus é onipresente? Ah, sim, Deus é onipresente. Bom, claro, ele estava falando sobre o diabo, agora ele podia falar sobre Deus, concedia qualquer coisa. Onipresente, onisciente, onipotente, ele estava no chão dele. Onitudo. Aí eu perguntei: padre, então o senhor há de convir comigo que Deus há de estar no mal e no diabo. E aí nós tivemos problema. Aí chamaram os comerciais, que foi um quebra. Então são essas contradições do cristianismo que tornam a muitos ateus. Aliás, ele começou, já o psiquiatra já se declarou desde o início que ele era à toa. Aí ele disse: não exagere, o senhor é apenas um ateu, nós compreendemos. Já tentando converter e catequizar o cara em público. Lá pelo meio da entrevista ele chegou e disse: eu acho que o senhor é à toa mesmo e tal. Porque
nós temos essa ideia de querer converter as almas, porque só existe uma chance, e se o cara não se converter, ele vai para o inferno eterno. Então, essas coisas são tão manipuladoras do nosso inconsciente, que para nós Deus é já um cara que está jogando raios sobre infiéis e pecadores no topo de um trono branco, em cima de alguma nuvem, que ninguém sabe como é que o trono não cai. Mas são poderes divinos, não se discute. Os mistérios no reino de Deus não devem ser discutidos. Então todas essas coisas criam um clima que falar de Deus, falar de pecado, o cara já tem uma reação automática. E é sobre isso que eu sou obrigado a falar hoje, porque sou suficientemente idiota para escolher um tema que me obriga a falar disso. Enfim, cada um tem as suas deficiências. Né? Então, se nós voltarmos ao ponto, nós vamos verificar que um dos conceitos basicamente errôneos é a ideia de que Deus, sendo onipotente, ele não tem limites na manifestação. O absoluto, quizás, seja sem limites, eterno, imutável, etc. Mas na medida que ele se limita a si mesmo em sacrifício, como a emulação do carneiro no início dos tempos, para criar aquele anel, assim chamado, que cria o limite do universo ou do sistema solar que está sendo criado. Ou seja, ele já está se manifestando através de um logos. Isso é a equação da quadratura do círculo, apresentada pelo nosso querido Messias de outra forma. Ou seja, a própria limitação da divindade quando se coagula se condensa na criação do universo, surge um sistema com energia limitada. A energia é infinita e onipotente no plano imanifestado. No momento que nós descemos ao plano da manifestação, existe uma limitação da própria divindade em uma expressão dela que vem a ser o Logos, e por conseguinte, nessa manifestação limitada, existe limitação de energia. Portanto, aquele conceito do milagre e da onipotência se torna restrito àquilo que para nós ainda pode parecer onipotente, porquanto muito mais poderoso do que nós, mas já não no sentido de ilimitado ou sem fim. E nesse momento que as coisas são limitadas, surge o karma. Porque dar a um é tirar de outro, ou deixar de dar para outro. Faço-me claro? Vamos ler a parábola dos talentos, Mateus 25. Os cristãos têm uma grande dificuldade em interpretar a parábola dos talentos. Eu volto a dizer que Jesus não foi explícito ao falar de reencarnação naquele momento, quando disse que nenhum nem outro, mas para que as obras de Deus dele se manifestassem, porque não é aquela personalidade que exatamente cometeu o pecado, senão uma outra na encarnação anterior do mesmo princípio, da mesma tríade imortal. Mas essa confusão, às vezes, faz com que muitos espíritas creem que a personalidade prossegue numa encarnação seguinte, o que não é verdade. Porque se ela é temporal e está presa ao tempo, à memória e ao corpo, algo se perderá para sempre no momento da morte. Então, quase a opção que nós temos ao cristianismo no Ocidente, em geral, que é o espiritismo, acaba sendo um complemento a essa ideia, como um prolongamento da personalidade para a vida seguinte. E vocês, lendo A Chave para a Teosofia, vão descobrir que essa ideia não é aqui sustentada. Porque, por lógica, só o que é atemporal pode sobreviver à morte. E as coisas que estão presas no tempo terão que ficar e ser sepultadas. Portanto, é clássica essa resposta, assim como a resposta de Buda, quando perguntado pelo monge Vatsyagota se havia ou não reencarnação, tem a mesma natureza, como vocês podem encontrar no Samyutta Nikaya. Ele nem respondeu que sim, nem respondeu que não. Isso vocês também encontram em A Chave para a Teosofia. De modo que, mais divulgação que eu fiz desse livro, seria difícil. Eu gostaria apenas de dizer que quando questionado a esse respeito, o Buda disse absolutamente nada.
E então depois seu discípulo Ananda, o chamado predileto, perguntou ao Buda, mas Senhor, por que não respondeste nada? Então ele diz mais ou menos assim: se eu tivesse respondido que sim, ele ia acreditar na permanência da alma. Se eu tivesse respondido que não, ele ia acreditar no aniquilamento da alma. Como nenhum dos dois é realmente verdadeiro, eu preferi ficar em silêncio. A questão não é tão simples como dividir entre reencarnacionistas e não reencarnacionistas. Porque o problema é saber o que reencarna. E tem gente que acha que reencarna toda a personalidade e outros que acham que só existe uma vida só e tudo vai para o céu. E as duas teorias estão erradas, quando tomadas em caráter absoluto. Senão que há partes que podem eternizar-se e ascender ao céu, e há partes que podem perder-se para sempre. É o que nós vamos ver na parábola da videira. Nós vamos por partes, vamos começar pela parábola dos talentos. Na parábola dos talentos, que vocês encontram em Mateus 25, está dito. Mateus, vocês conhecem a parábola? É melhor fazer uma síntese, porque é muito longo. O Senhor das terras vai dar um passeio, vai viajar, e entrega a um de seus discípulos, ou servos, 5 talentos, ao outro 3 e ao outro 1. E quando ele volta, aquele que ele deu 5 talentos devolveu-lhe 10. Aquele que lhe deu 3 talentos devolveu-lhe 6. Ou seja, eles investiram, botaram provavelmente na bolsa de valores, alguma coisa assim, e voltou melhor. Se é que não tinha inflação na época. Agora imagine se tivesse inflação, aquele que ganhou 1 devolveu só 1, porque tinha escondido debaixo da terra. Bom, no mínimo estava depreciado o capital. Então, a essa altura, com muita razão, o Senhor das terras se irritou com o dito cujo que tinha devolvido só o que ele tinha recebido. Um investimento perdido, se havia depreciação de capital, então voltou menos ainda. Resultado, vocês encontram a conclusão da história em Mateus 25, 29, quando é dito. Vou até ler um pedacinho final, vale a pena porque é dramático. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com os juros. Sentiram firmeza, né? A tradução é judaica, não mal interpretem. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Então, vocês vejam que coisa absurda. Conclusão da história. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Isso é a justiça divina e o perdão dos pecados. Isso entra em completa contradição com toda a ideia de compaixão, da qual o Jesus morreu por nós, patati patatá, toda aquela história, e nós já estamos sem pecado, pelo amor de Deus. Bom, deixa pra lá. Se é que nós estamos sem pecado, imagina o que será de nós se estivéssemos com pecado. Né? Mas enfim, essa ideia da remissão ou da redenção do homem, através de sua entrega a Cristo, que é a manifestação da segunda pessoa da Trindade, como caminho para o Pai, foi mal interpretado de várias formas. E uma delas, talvez a pior, seja a ideia de que uma vez que o indivíduo ajoelhou-se perante Deus e arrependeu-se, ele não tem mais pecado. Um momentinho. Então, o que é um pecado? Porque senão nós vamos chegar à conclusão, como chegou a acontecer, inclusive na Idade Média, e sabe lá se não continua acontecendo hoje, que o pessoal já pedia a bênção do padre antes de cometer o pecado para ter autorização de fazê-lo. Já se confessava antes, aí por não se pode ser justamente incriminado 2 vezes pelo mesmo crime, como ele já estava redimido, agora está autorizado. Essa aqui é uma técnica boa. Daí a importância do padre sair correndo na última hora. Existem esses problemas no cristianismo, ou seja, as pessoas acreditam na hipótese que se no último momento elas se converterem, vão para o céu. Agora, elas podem ter tido a vida mais corrupta durante toda a existência. Por outro lado,
O cara pode ter sido um santo, mas se no último instante da vida dele ele tiver uma dúvida em relação ao Salvador, lá vai ele visitar o tema da nossa entrevista. Vai direto para o diabo. Então isso cria uma aura de injustiça tão grande que por via das dúvidas a gente aproveita enquanto é tempo, que aquele julgamento lá a gente não sabe como é que vai ser. Resultado é que isso cria um clima de completa indisciplina que se manifesta perfeitamente no nosso ambiente teosófico. Nós que cristãos somos, querendo ou não, temos essa ideia de que compete ao líder resolver os problemas. E segundo me dizia a Popa Nilce Helena, o lixo pelo Raja é uma coisa impressionante, que está onipresente, menos na lata do lixo. E se nós nos sentíssemos responsáveis pelo Raja, nós estaríamos preocupados em limpá-lo e mantê-lo limpo. Assim, se nós vamos à casa do nosso pai, onde há muitas moradas, para passar um fim de semana na praia, e ele nos entrega a chave, e a gente faz uma bagunça terrível lá dentro, depois ainda volta e estava ótimo, velho, toma aí. E deixa a casa naquela anarquia, eu suponho que isso não seja boa conduta. Então vocês vão verificar, na parábola do juiz, alguma coisa a esse respeito. Encontra-se a dita cuja, em Mateus 5:26. E vocês vão sentir firmeza de novo, porque não parece muito pro lado do perdão esse tipo de expressão. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Claro que o ceitil deve ser uma coisa menor que o centavo. Como é, então, portanto, possível nós entendermos isso à luz da doutrina do perdão e da remissão dos pecados? Muito simples. A questão básica é que há dois níveis. Um é o nível físico, onde as energias geradas têm que ser repostas. Por que o sistema é limitado? Porque dar a um é deixar de dar a outro. A tal ponto que a natureza tira o único talento daquele que fez mau uso para dar ao que já tem 10, mas porque ele está fazendo bom uso. De modo que a primeira compreensão do karma na prática é que nós devemos aproveitar as nossas oportunidades atuais para que as próximas sejam melhores. E que se as nossas oportunidades atuais são difíceis, é muito provavelmente porque nós desperdiçamos melhores oportunidades em algum momento passado. Então a reclamação e a queixa não nos levam muito longe, senão que frequentemente criam um espírito ainda mais difícil. Se vocês raciocinarem por esse ponto de vista, talvez comecem a perceber onde se dá o perdão dos pecados. O perdão dos pecados que possibilita a descida da graça é um estado psicológico, não é necessariamente um perdão no nível físico dos atos feitos a terceiros. Senão que a própria meditação não é possível, se o indivíduo brigou com todo mundo, ele vai meditar e aflora a consciência dele, quando ele se põe em tentativa de relação com a voz da sua consciência, todos os erros que ele cometeu na vez. Não é? Então, inevitavelmente, o nosso eu superior nos julga, quer nós gostemos ou não. Quem vai nos julgar não é ninguém de fora. Uma das passagens mais bonitas daquele livro de Mabel Collins, que é conhecido como o Idílio do Lótus Branco, é justamente as 3 nobres verdades. Quando ali é dito, e agora me roubaram a passagem, cada homem é o seu absoluto legislador, o dispensador da glória ou das trevas para si próprio, é o decretador de sua vida, recompensa e punição. Porque o Cristo que há de nos julgar no final dos tempos não é um ser externo. Cristo em vós a esperança de glória, diz Colossenses 1:27. Vocês encontram também, noutra clássica passagem,
Gálatas 4:19. Minhas pequenas crianças, ou minhas criancinhas, pelas quais eu sinto as dores do parto do Cristo que nasce em vós. Então vocês entendam que Paulo está falando de uma forma estranha, como se o Cristo nascesse nas criaturas. Quer dizer, o Cristo dorme em nós e é a nossa esperança de glória. Mas esse Cristo de qual fala Paulo é um estado de consciência que é canalizado e afunilado na maioria dos homens como um resíduo de voz da consciência, que quando ouvido pode dar-nos alguma graça. Mas quando ele é simplesmente omitido, ele pode nos levar à neurose. Porque ele é a negação do todo da nossa personalidade, como diria o Jung, quando o ego se separa do self. Quando uma parte da personalidade, que Jung chama o ego psicológico, que é fruto da relação com os sentidos, porque é uma parte que se especializa do todo da personalidade, a ponto de ficar mais desperta que aquele todo sonolento, que é o inconsciente, começa a lutar contra o seu todo. E aí começa a surgir a neurose. Na verdade, Jung chega a dizer que toda a neurose é uma espécie de sofrimento substitutivo. É a falta de confrontação com um sofrimento real. É a fuga daquela confrontação com algum problema de relação de nós. Isso seria, por si mesmo, muito amplo. Se não fosse justamente o caso de que o Cristo representa esse self em nós. Ele representa essa totalidade maior que está interligada com todas as formas de vida. Pois Budi não tem mais a separação entre os seres. Budi é justamente o plano da união. E quem sabe a gente pudesse tentar interpretar como um inconsciente coletivo, mas eu acho que é algo talvez até mais além. Devíamos considerar como um inconsciente transpessoal. De qualquer forma, essa força, algo inconsciente, é quem nos julga dentro de nós. E é essa quem determina o nosso karma. O nosso karma não vem de fora, senão que, como nós temos o princípio divino onipresente também em nós somos julgados pelo interior de nós mesmos. Blavatsky, nesse livro, A Chave para a Teosofia, chega a dizer que nós não deveríamos temer a nada senão a voz da nossa própria consciência. E hipócrita é aquele que teme algo que venha de fora, porque faz as coisas segundo o que os outros vão pensar e os outros vão dizer, mas não tem a lisura de perguntar ao seu próprio coração se ele tem direito de fazer o que faz. E é dali que o karma virá. Porque depende da identificação do homem com os seus atos, o karma. A tal ponto que Nishkama Karma, ou a ação sem desejo de recompensa, não gera karma. Mesmo que a ação ocorra. Porque ela é estimulada do próprio princípio crístico, na medida que é uma ação altruísta. Enquanto nós estamos no amor dele, não há erro. Existe um lugar dentro de nós no qual nós não podemos errar. Então, eu gostaria de ler isso na Bíblia, para vocês não dizerem que eu estou inventando coisas. E vamos à parábola da figueira. A parábola da figueira aqui está em João, para que não digam que João foi esquecido. Está comentada em A Chave para a Teosofia. Não digam que eu não avisei. Então, em Mateus 15, se vocês quiserem, em A Chave para a Teosofia, página 165, a doutrina é ensinada no Evangelho de João. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto atira, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Está em mim, pulei um. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quem é essa palavra? Quem ouve? Quem fala? Quando a voz interna nos fala a personalidade, então nós nos limpamos. E isso é a graça. O arrependimento dos pecados cria a possibilidade de nós ouvirmos a voz do silêncio. A voz que fala onde não há ninguém que fale.
Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, não há criatividade, não há esplendor, não há entusiasmo, não há amor, quando aquele ego psicológico perdeu o contato com aquele self universal. Se não estiver na videira, e assim também vós, se não estiverdes em mim. Ou seja, a vida perde significado na justa medida em que o homem não encontra o seu centro, não encontra seu Cristo interno. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E isso é o genuíno símbolo do inferno, que não acontece só depois da morte, senão toda vez que o homem se separa do seu princípio interno. E que, levado às últimas consequências, numa alma absolutamente pervertida no sentido de separada do seu eu íntimo, se dá a própria perda da personalidade, que é comentada por Blavatsky em A Chave para a Teosofia. Começando a produzir efeito. Então, ele diz: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Porque se a alma não se conecta com o espírito, se a nossa parte psíquica não aprende a semear no espírito, ela não colherá no espírito. Então, após a morte, ela estará vazia de conteúdo. E, portanto, se perderá o conteúdo daquela encarnação. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Porque quando o mal pede, ele pede só com uma parte da personalidade, que simboliza o eu separado, que simboliza justamente aquilo que é chamado a grande heresia em A Voz do Silêncio de Blavatsky, que é essa crença na separação da alma individual em relação ao todo. Então, para que nós possamos pedir de coração inteiro, dizia Gandhi, que todo desejo sincero e puro de coração sempre é realizado. Por que eu interpretaria? Ele é feito por inteiro, de coração inteiro. Então, todo o nosso ser está naquela necessidade última de nossa alma. Agora, quando uma parte de nós pede, mas não é o todo, e não é para o bem de todos, não é dito que o que será pedido será dado. Por isso o iniciado tem um poder imenso, porque ele age com o coração inteiro, porque ele não está dividido. Porque ele não é como Osíris esquartejado, senão que ele já é o Osíris revivido. E isso é o significado da ressurreição no terceiro dia, em que o neófito era colocado na face oriental da pirâmide ao ver o sol nascer. E então despertava para uma nova vida. E era chamado o nascido pela segunda vez, porque nascido em espírito. E mais do que isso é dito: nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. E esse é o caminho do discipulado. Como o meu Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. E isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então vocês vejam que a condição na qual o princípio búdico ou crístico pode operar em nós é aquela na qual a nossa alma está aberta ao todo. Agora, aquele problema do sutratma, que é chamado alma-fio. O que eu faço com isso aqui? Não está conectado a coisa nenhuma? Pô? Como sempre, com um durex. São coisas da sociedade que eu gosto. São testemunhas de que isso está preso com um durex. Sim. Está preso. Não.
Eu tenho que te amarrar. Estão me amarrando. Então. O Dr. Ravi Ravindra faz um comentário muito interessante quando fala das religiões comparadas. Foi um curso que eu realmente senti no coração ter deixado pela metade, mas nós tivemos que voltar para a escola de verão no Brasil. Mas ele deu essas conferências na sede internacional da Sociedade Sojó. Ele sintetiza dois lados fundamentais de uma religião: a graça e o esforço. A graça vem do alto, o esforço vem do indivíduo. A graça está ligada a Deus, o esforço está ligado ao indivíduo. Há uma combinação perfeita entre esses dois movimentos, porque o amor aí se dá com dois seres, até que a graça unifique os dois. É como um raio que cai da nuvem até a superfície da terra, ou vice-versa, se eleva da terra à nuvem. Essa relação só se dá quando a estática chega a um limite tal que rompe a distância, que é representada pela resistência do ar. Quando nós falamos em graça, em remissão dos pecados, nós estamos falando, na verdade, no fenômeno da autoentrega, e que tem a ver com o arrependimento. Mas quando o arrependimento é completo, ele se manifesta também em ação. Então eu chamo isso de arrependimento na ação. É o homem que, antes de querer devolver a chave à casa do pai, ele resolve limpá-la primeiro. Isso é ouvir a voz interior. É aquele sentimento que nós estamos em dívida com alguém, que nós causamos um dano, nós temos que repor alguma coisa. Isso também é mencionado em Luz no Caminho. Ouviste ou recebeste a graça, agora tens que fazer algo. Porque ele agora é ciente do que ele está devendo. Antes nem isso ele não era. Isso também está simbolizado no cálice do Graal. O cálice tem que abrir-se para cima. Isso, em meditação, se chama sintonizar os veículos. Essa sintonia o Dr. Taimini chama de concentração. Num mantra, como vai sair agora um livro chamado Gayatri, pela editora Tesor, Dr. Taimini elabora claramente esse conteúdo. Ou seja, há duas partes. Existe a parte do indivíduo, que é a concentração, que é a sintonia dos veículos ao que é elevado. E existe a parte que corresponde, às vezes a Deus, às vezes aos nossos princípios superiores, que nós podemos, em princípio, entender como um ser externo, para efeitos práticos, mas não é de fato, porque na unidade tudo se dilui, mas que para a personalidade parece um eu superior, parece uma coisa fora. A isso se chama, então, do efeito que vem a estar relacionado com a autoentrega. Se não houver autoentrega ao que é superior, não pode haver a graça. Só a concentração não basta. Diria até o inverso: se houver suficiente autoentrega, isso basta, porque isso sintoniza o veículo. Mas, se nós combinarmos o esforço individual com a autoentrega, que é a abertura do cálice para a descida do vinho divino, eu sou o vinho, vós sois as taças. Naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Isso é o êxtase. O êxtase se dá quando, sintonizados os veículos, o indivíduo se entrega à graça. Para que isso seja possível, se vocês pegarem o ocultismo prático de Blavatsky, na edição terrível que eu tenho nas mãos, eu sugiro façamos outra. Então vamos ter que conversar de novo a respeito. Então, vocês encontram na página 57 da malfadada edição que eu tive que corrigir, tem algumas pequenas correções. Por exemplo, é dito aqui: a porta através da qual Deus passa chama-se satisfação. Aí os caras vão entender meio diferente. Então eu prefiro no original contentamento. O que me prendes aqui no chão? É o karma. Tá.
karma é um laço kármico, é um sutratma que está me prendendo. Vamos começar desde o início. O Deus que está em todos, ou seja, o Espírito do amor, da verdade, da justiça, da sabedoria, da bondade e da força, deve ser o nosso único e eterno objeto de amor, a nossa única esperança, a nossa única fé, a qual, sólida como uma rocha, poderemos sempre recorrer. A nossa única esperança, aquela que jamais nos abandona, nem mesmo quando tudo mais desaparece. Porque ela está dentro de nós. Ela é nós mesmos. E a única coisa a qual devemos nos esforçar por obter, porque por irônico nós às vezes a perdemos por não ter relação com essa fonte que está dentro de nós. Contando para tanto com a paciência que possuímos, aguardando calmamente que o nosso mau karma tenha se extinguido, quando então o Divino Redentor revelará a sua presença em nossa alma. A porta através da qual ele passa chama-se contentamento. É um estado de espírito sobre o qual nós vimos em Aos Pés do Mestre condição necessária para a relação com o princípio superior. Pois aquele que se sente descontente consigo mesmo, sente-se descontente também com a lei que o fez tal qual é, ou seja, a lei do karma. E como Deus é Ele próprio a lei, Deus não se manifestará àqueles que se acham descontentes com Ele. Então o karma, a compreensão do destino, é uma condição sine qua non para a graça do erro. Se admitirmos a ideia de que nos achamos todos na via da evolução, então todas as circunstâncias devem nos parecer admissíveis. E o fracasso dos nossos esforços deveria ser o nosso grande incentivo, porque a força se desenvolve perante o obstáculo. E o rio se torna poderoso justo na cachoeira, onde ele adquire força. Pois de nenhum outro modo pode-se chegar até aquela serenidade na qual insiste Krishna. Se todos os nossos planos fossem bem-sucedidos, nenhum contraste se nos manifestaria. E parece que o espírito precisa do contraste da resistência da matéria para espelhar-se e conhecer-se a si mesmo. Assim como Narciso, mirando-se sobre as águas, se apaixona por sua própria projeção, mergulha no reino das águas, chega ao mundo da terra, onde então morre e se torna, como Deus, uma semente, porque ele não poderia morrer completamente. Ele tem que renascer através da lama, através das águas, para desabrochar-se sobre as águas como um lótus e abrir sua alma ao sol espiritual. Vocês estão vendo a mesma lenda do Graal, com outra nomenclatura. Quando o lótus abre suas pétalas ao sol, é quando o cálice abre-se aos índios. E isso só é possível quando há o contentamento, quando há a abertura do espírito ao que nos é superior. E, portanto, a compreensão da parábola dos talentos, de que aquilo que nos acontece é uma condição necessária e a nossa contribuição ao grande sacrifício, que é a limitação de Deus para que o universo exista. E que não é possível dar a todos tudo o que todos quereriam, pelo simples fato de que a energia em si mesma está limitada. Mas que nós vamos conquistar pelo mérito do nosso próprio esforço. Então vocês vão encontrar na proposição terceira de A Doutrina Secreta, sintetizada nos Fundamentos da Filosofia Esotérica de Blavatsky, que está publicado pela editora Teosófica, e o genuíno ocultismo não reconhece nenhum tipo de privilégio que não seja conquistado pelo próprio esforço. Nós podemos nos antecipar ao momento de sermos levados pela cadeia. É isso que nos diz a parábola do juiz. Senão que nós podemos nos reconciliar com aquele que ofendemos antes de que ele nos leve ao oficial e esse ao juiz.
Ou seja, é possível pagar o karma antes dele ser cobrado. E isso é o que a Nibesa, minha sabedoria antiga, chama pagar o karma pelo conhecimento, no capítulo 9, que seria também um livro muito útil de nós republicar. Que é específico sobre o karma, e aqueles que tiverem interesse no assunto, eu não poderia remeter à fonte melhor, senão o capítulo 9, ou 10, acho que 9, da sabedoria antiga de Anibesa, que infelizmente foi publicado pela Record e é mais difícil às vezes de conseguir. O que é essa ideia? De que nós podemos nos antecipar à cobrança do karma e pagar por nós mesmos antes que ele nos seja cobrado. Ou seja, fazer o bem a quem nós fizemos talvez algum dano. Tentar retribuir aquilo que nós deixamos pendente e, acima de tudo, aprender a perdoar. Porque o perdão abre as portas da alma à autoentrega a Deus. Porque se não existe o perdão, mas se nós nutrimos a amargura, nós fechamos o cálice. E se torna então impossível que Deus nos perdoe. Por isso, justamente, na famosa oração do Pai Nosso, se diz que nós devemos esperar que Deus nos perdoe assim como nós perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Essa é uma condição sine qua non, porque se nós não conseguimos pôr ordem e harmonia na nossa vida de relação, é impossível que a graça nos seja concedida, porque nós fechamos o cálice ao nos isolarmos do todo. E a boa harmonia, que é seguir os mandamentos, como Jesus dizia na parábola da videira, é a única condição na qual o cálice mantém-se aberto. Porque nós não podemos ter a relação com o que é transpessoal, com o que é o todo, se nós estivermos separados e egocentricamente interessados só em nossa parte.